Imagina você faturar 80 mil no e-commerce e no final do mês você vê somente R$347 na sua conta. Bom, foi isso que aconteceu com um cliente nosso há bem pouco tempo. E eu vou contar essa história aqui para que você também aprenda a como quebrar o ciclo destrutivo que termina matando 90% dos e-commerces. Meu nome é Oscar Ferreira, eu sou fundador da E-Commerce Scalers, uma aceleradora de e-commerces. Eu trabalho há mais de 11 anos com e-commerces, ajudando e-commerces a sair de um ciclo que vende, mas não sobra dinheiro no caixa. Bom, se você não quer perder mais nenhum conteúdo que eu coloco aqui nesse canal, se inscreve aqui, marca ali no sininho para você receber os próximos conteúdos, que aqui normalmente eu coloco o conteúdo de altíssima qualidade para todo dono e gestor de e-commerce. Bom, eu vou dar o nome desse cliente de João, afins aqui apenas para a gente contar a história, tá? Mas imagina que o João, em janeiro, ele viu um faturamento de 20 mil no seu e-commerce com um lucro aí perto de 7 a 8 mil naquele mês. Bom, parece então que ele achou a forma certa de fazer um e-commerce. Afinal, sobrou dinheiro no caixa. E aí o que ele faz? Ele pega todos esses 8 mil e reinveste e coloca em estoque. Zera o caixa dele pagando uma entrada para aumentar o estoque e adquirindo uma conta parcelada com a expectativa de vender esse produto. Mas o produto que tinha vendido bem antes no lançamento, agora não está vendendo mais. E aí aquele estoque ficou encalhado, só que o boleto do fornecedor chegou. O desespero começa a acontecer, como é que eu vou pagar? Se eu pego empréstimo no banco, o que eu faço? Mas como o dinheiro no banco é cada vez mais caro, a grande ideia é fazer uma promoção para vender o máximo possível desse estoque. Uma flash sale e coloca os produtos em 50% off, com a ideia de vender o mais rápido possível, porque o boleto vai chegar na semana que vem e o caixa dele já não está muito favorável para fazer o pagamento desse boleto e mais de tantos outros que ele tem. A gente está agora em abril e a maior promoção da história da marca acontece. 30 mil reais de vendas, mas somente 4 mil de lucro. João agora está vendendo cada vez mais pedidos entram no seu site, mais pedidos ele tem que despachar por dia, mas na realidade é que ele está ficando cada vez mais pobre e cada vez com um tamanho maior de problema. Ele achava que ele estava crescendo porque ele batia a meta de faturamento, receita entrando, mas no final do mês, depois que ele pagava todo mundo, cada vez ficava com menos dinheiro na conta. Bom, o que essa história tem em comum com vários outros e-commerces? Eles se depararam com um ciclo mortal de um e-commerce. Vende bem no lançamento, vai e se emociona e faz grandes reposições, adquire uma dívida com o fornecedor, com a ideia de aproveitar o momento e reinvestir todo o lucro em um novo estoque. O caixa fica zerado, as contas começam a chegar e aí a única forma de fazer o dinheiro vir mais rápido é fazendo a promoção e torrando a margem de lucro de cada um dos produtos. E aí com menos lucro e menos dinheiro no caixa, ele volta para fazer um novo lançamento. Às vezes esse lançamento dá certo, às vezes ele dá errado e ele fica nesse ciclo contínuo. Então a pergunta que eu quero te fazer é: quantas vezes você já acordou de madrugada pensando nas contas que você teria que pagar na próxima semana e olhando para o teu caixa e falando, cara, não vai dar conta? Quantas vezes você já teve que fazer uma promoção em reta final de mês ou às vezes até no início do mês, mesmo não querendo, mesmo sabendo que a cada promoção é como você estivesse fazendo um furo e deixando vazar mais ainda a tua margem de lucro? E mais do que a tua margem de lucro, a tua marca agora você sabe que começa a ficar percebida pelo teu cliente como uma marca que vive fazendo sale. Bom, eu vou te dar 5 sinais que servem de alerta para você entender se você está nesse ciclo. Você normalmente comemora faturamento, mas não comemora lucro. O teu fluxo de caixa lá na última linha de resultado líquido não passa nunca de 4 dígitos. Você vive pulando de promoção em promoção a cada período do ano. E qualquer imprevisto que passa aí de R$1.000, R$2.000 já é um desespero na tua operação. E o sinal 5, você trabalha, às vezes 14, 15, 16 horas por dia, mas não consegue sequer se pagar um bom prolabore. Bom, se você respondeu sim para alguma das minhas perguntas ou dentro desses 5 sinais você deu check em pelo menos uns 3, cara, você tá nesse ciclo destrutivo de e-commerce. Bom, e o que você pode fazer então para sair desse ciclo? Eu vou te contar como que o João saiu desse ciclo e como que a gente fez parte dessa história. A primeira coisa é que a gente simulou cenários ideais de faturamento e de lucro dentro da empresa dele, olhando não só para marketing, tráfego, mas olhando para margem de lucro de produto, olhando para custos fixos que ele tinha e com foco em resultado líquido, ou seja, percentual de tudo que você faturou que sobrou no seu caixa. Ele tinha um resultado líquido que ficava perto dos 2%, que não significava nada no caixa de verdade. O nosso plano foi subir isso gradativamente de 2 para 5, de 5 para 8 e atingindo aí um patamar de 15% de resultado líquido no caixa dele. Isso cresceu
crescendo o faturamento. Ou seja, agora quanto mais ele vendia, mais sobrava dinheiro no caixa, porque toda a estrutura do marketing até o financeiro estava conectada, com metas claras entre elas. Aquele dinheiro parado, ele não era um dinheiro para ele zerar e comprar um novo estoque. A decisão de um novo mix de produto, ela passava por um aprendizado do que vendeu melhor, dos produtos que ele poderia realmente fazer reposição e ter o que a gente chama de prateleira infinita. Ou seja, eu sempre reponho determinados produtos, porque na história ele vende consistentemente bem. Esses mesmos produtos agora identificados, eles servem como gatilho do topo do nosso funil, onde a gente adquire novos e novos clientes. Porque é muito mais fácil vender para um cliente novo o que historicamente eu já sei que vende bem. E às vezes não precisava ser um produto, poderia ser uma categoria de produtos, ou dentro daquela categoria, alguns padrões de cores, ou modelagens, ou estilos de estampa que a gente já sabia que vendia bem. As promoções que aconteciam quase todo mês pararam de ser mensais e começaram a ser entre 2 a 2 meses. Em algum momento a gente chegou a ter uma promoção somente a cada 3 a 4 meses. Ou seja, durante um período de uma coleção ali, ele conseguia trabalhar com margem cheia ou com pouco percentual de desconto, e lá na sale da coleção, ele sabia que iria torrar somente o que deu errado, ou seja, o que não vendeu bem. E o que não vendeu bem dava um grande aprendizado para a gente não fazer algo daquele mesmo tipo na próxima coleção. Bom, esse não foi um processo do dia para a noite, esse foi um processo que a gente teve que se debruçar muito juntos, entendendo ali o que era o mix de produto ideal, entendendo os números do financeiro e como que aqueles números do financeiro se desdobrariam em metas de marketing. Entende que não tem como ser de uma outra forma? Que muita gente vive um mundo da fantasia de faturar, faturar, faturar e faturar cada vez mais, sem ter resultado líquido e virando uma grande bola de neve que cada vez mais torna o problema maior e a dor de cabeça mais estressante e as insônias cada vez mais constantes. E eu vou te dizer, esse processo não foi nada fácil. Muita discussão, muito estresse no meio, mas quando o resultado começa a vir, vem junto com ele o orgulho de fazer a coisa difícil que traz resultado para o negócio. Aquilo que 90% das pessoas sequer olham de forma dedicada diariamente. Bom, o que eu posso te dizer hoje é que nesse jogo da gestão do e-commerce não existe muitos atalhos. Não tem meio termo. Ou você aprende a quebrar esse loop, ou esse loop vai quebrar você. E se você assistiu esse vídeo até aqui e essa história também de alguma forma te tocou, cara, comenta aqui um pouquinho do que você também tá passando por aí. Eu leio cada comentário que chega aqui no YouTube e eu vou te responder individualmente. Eu quero entender um pouquinho da história do que vocês estão passando, até mesmo para te recomendar outros tipos de conteúdo aqui que possam te ajudar. Lembra, não é faturar mais que te dá a liberdade, é o lucro que te dá a liberdade. E liberdade deve ser o que toda marca, todo negócio deveria dar para o empreendedor.